Ei, gente, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma dica para vocês. E eu confesso, gente, que eu pensei assim umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo. Porque é um assunto um pouquinho polêmico, ou talvez não é um assunto polêmico, mas que pode gerar polêmica por questão de opiniões diferentes. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou neste vídeo aqui instituindo o que é certo ou o que é errado, apenas quero colocar em pauta um assunto, e é claro, esse assunto é algo que sim, existem aí diante dos profissionais, excelentes profissionais, opiniões diferentes e técnicas diferentes também. Eu apenas quero atentar para um ponto sobre este assunto que eu quero falar, que é o assunto esfumado de raiz. Bom, vamos lá. Nós sabemos que hoje em dia as técnicas de mechas são muito diversificadas, né? São diversas aí técnicas que podem ser utilizadas para processos no cabelo. Não falando de tendência, mas estou falando de tendência, porque tendência é uma coisa que vem, vai sempre, muita coisa retorna apenas com nomes diferentes, né? Mas sim, cada profissional ele vai se adaptando com as tendências e é claro, por que não dizer, criando técnicas em cima dessas tendências. E o efeito de esfumado de raiz, que é, gente, um efeito que está no mercado há muito tempo, desde que se começou a utilizar o termo ombre hair, né? Já se utilizava sim esse efeito de raiz mais escura, pontas mais claras, e o esfumado de raiz, que na realidade é um processo ou uma técnica utilizada para quê? Para criar um efeito de naturalidade. Esse é o ponto principal. Por quê? Bom, as mechas muito marcadas, elas não estão em alta. Então a sua cliente, ela também quer estar na moda, ela também quer estar aí, ó, antenada, sempre buscando as novidades. E é óbvio que ela buscando isso, ela vai te pedir sim um efeito de raiz esfumada. E aí é este ponto que eu quero tratar, vou abrir um parêntese, porque respeito cada técnica utilizada, porém quero abrir uma questão aqui para que você possa sim pensar antes de realizar esse processo. Bom, a maioria das pessoas que faz esfumado de raiz faz utilizando coloração ou tonalizante, não importa. Ou seja, faz fazendo um depósito de um produto ali na raiz. Então eu quero passar para vocês aqui algo que pode acontecer se você não fizer da forma correta ou se você deixar agir muito tempo. Bom, vamos abrir esse parêntese logo, né? Que eu já tô aqui, ó, ansiosa para falar. Em relação ao fio de cabelo, tá? Eu quero que vocês entendam algo que é 100% voltado para colorimetria, ok? Suponhamos, e aí eu vou citar exemplos para que a gente possa se entender aqui, né? E que eu possa me fazer também ser entendida. Bom, vamos falar de um fio de cabelo que tem aí, por exemplo, a sua altura de 5, vamos falar 5, ok? E esse cabelo é feito um processo de mechas. Após terminar o processo de descoloração, o profissional vai escolher aí, optar por fazer um esfumado de raiz com coloração. Geralmente se utiliza uma coloração na mesma altura de tom que o cabelo ou até um tom abaixo. Por que um tom abaixo, Gabriela? Para que não precise deixar muito tempo de ação. Tá? Esse é um ponto que pode sim ser avaliado, tá? Isso aí é profissionalmente você que vai decidir, certo? Então, geralmente, se a cliente tem o cabelo 5, a escolha dessa coloração ou tonalizante vai ser em altura de 5, para que sim, você não fuja muito ali do que é o natural do cabelo. Ponto. Ok, fez a escolha da altura de tom. Uma dica que eu vou dar para vocês, se você precisar fazer esse fundo de raiz aí, né, esse esfumado, ou até mesmo uma correção, tá, gente? Porque às vezes você não tem a intenção de fazer um esfumado de raiz, mas no processo de mecha, se acontecer de alguma mechinha ali, ó, manchar no couro cabeludo, você tem por obrigação corrigir. Todos nós estamos passíveis de erro. Sim, claro, a gente erra, com certeza. Mas a gente sim tem a obrigação e tem que ter a responsabilidade de corrigir esse erro. Então, esse processo também você pode usar para correção. Ou seja, escolheu ali a altura de tom que se aproxime mais do cabelo, você vai sim fazer a escolha também na nuance. E uma dica que eu dou para vocês é: faça a escolha de uma nuance fria. Por que uma nuance fria? Porque esse cabelo natural ali na raiz, ele tem um fundo de clareamento.
ele tem um fundo de clareamento ali, ó, de acordo com a altura de tom, e que na altura de 5 é o fundo avermelhado, gente. Então o que vai acontecer? Se eu simplesmente deposito uma coloração 5 neste cabelo e deixo ali por um tempo de exposição, quando esse cabelo começar a desbotar na luz do sol, o que vai acontecer? Vai dar um reflexo e vai sim mostrar o fundo avermelhado, vai ficar um castanho avermelhado. Então, a primeira dica é, caso você precise fazer esse fundo de escurecimento na raiz, né, fazer esse esfumado, use colorações com bases frias. Perdão, com bases não, né? Com nuances frias, ok? Colorações que sejam ali na altura de tom do cabelo ou um tom abaixo, tá? Por exemplo, 5, eu usaria um 4, mas com cuidado para não escurecer demais, ok? Então eu posso sim usar a mesma altura de tom, mas buscar uma nuance fria, tá? Seja ela o verde, o azul, cinza, não importa. Você pode tanto usar um corretor fazendo a mistura ali com a coloração 5 ou já pegar a coloração ali já pronta, né? 5.1, 5.13, e aí sim você utilizar essa coloração para que não venha revelar tanto, ok? Esse fundo. Então o primeiro detalhe que nós devemos atentar é esse. Agora, vamos pensar assim, será que eu devo realmente fazer essa aplicação? Muito cuidado. Por quê? Eu costumo dizer que o fundo de clareamento, isso eu falo em todos os meus cursos, que o fundo de clareamento é como se fosse um urso forte, poderoso, mas que está dormindo. Exatamente, ele está dormindo. Ele só acorda quando ele passa por um processo de oxidação. Ou seja, coloração com oxidante é um processo, vai gerar ali um processo de oxidação. E aí então, esse urso, ele vai despertar com força total. O que eu quero dizer? Se você olha, por exemplo, o meu cabelo aqui, é claro, meu cabelo é de cor cosmética, mas suponhamos que o meu cabelo aqui, o meu cabelo natural é uma altura de 5, tá, gente? Então suponhamos que você olha o meu cabelo, você não vê o vermelho, você vê o 5, o castanho claro. Mas qualquer processo de oxidação, você vai conseguir visualizar, e processo de oxidação se dá por processo de descoloração ou coloração também. E aí sim, ele vai despertar o fundo de clareamento e você vai ver um castanho claro avermelhado, ok? Então é isso que acontece na maioria das vezes. E eu até vou fazer você refletir um pouquinho aí, tá? Suponhamos que você tem uma cliente que você fez as mechas, aí fez o esfumadinho ali de raiz e depois essa cliente voltou daqui a um mês. Vou colocar um mês, tá? Vou ser bem boazinha, vou dar um mês de prazo. E ela volta daqui a um mês. Como está esse cabelo, gente? Sejam sinceros, tenta recapitular aí e lembrar. Essa raiz que você aplicou talvez um 5 ou um 4, ela sim está avermelhada. Não adianta a gente negar isso, gente, não adianta. Por quê? Porque acontece uma alteração no fundo de clareamento. Ele é oxidado sim, ele se revela. Então, por conta disso, quando a cliente retorna, vamos pensar então numa cliente que volta, vou dar até um prazo maior. Vamos pensar que essa cliente só vai voltar daqui 4 meses para fazer um retoque das mechas. Ai, quem dera que voltasse com 4, né? Bom, ela volta daqui 4 meses. Quando ela volta daqui 4 meses, ela tem uma raiz de 4 centímetros, natural 5. Ela tem aqui uma faixa marrom, amarronzada, um castanho avermelhado e as pontas loiras. É ou não é isso que acontece? O que acaba gerando para nós, como profissionais, um trabalho muito maior para fazer a correção desse cabelo, gente. Então, muito cuidado na hora de fazer a escolha de determinadas técnicas, ok? Não estou dizendo que você não deva utilizar, até mesmo se for um caso de correção de raiz, sim, utilize a técnica de aplicar coloração pós. Porém, dê preferência a colorações com nuances frias. Um outro detalhe é a volumagem. A volumagem deve ser baixa, ok? Se você coloca uma volumagem mais baixa, quando eu falo mais baixa, é mais baixa mesmo. Se você tem aí, por exemplo, um oxidante de 6 volumes, utiliza de 6 volumes, para que você consiga, sim, não alterar tanto o fundo de clareamento. Tá? Porque esse oxidante ele vai fazer o quê? A liberação do oxigênio ali no fio com a reação química da coloração, da amônia da coloração, ou mesmo se for tonalizante, gente, porque o tonalizante ele contém ali também um agente alcalino, que é a monoetanolamina ou etanolamina. Eu acho que eu já falei isso num vídeo por aqui, né, falando das diferenças entre coloração e tonalizante, não vou me atentar a isso agora, mas
O tonalizante também deve ser usado da mesma forma. Baixa a volumagem para na hora de fazer um esfumado de raiz com coloração você não ter nenhum tipo de problema de alteração. Então, atente a essas dicas e através dessa informação de que sim, vai haver uma alteração no fundo de clareamento natural do cabelo, você possa escolher. Né? Aí é você, como profissional, que vai fazer a escolha. Não sou eu que vou dizer o que é certo ou o que é errado. É você, como profissional, de acordo com o tipo de cabelo, de acordo com a cor do cabelo da sua cliente, o fundo natural que ela tem, se é um fundo natural mesmo ou se é um fundo cosmético. Tudo isso influencia para você fazer a escolha de fazer ou não um esfumado de raiz. Técnicas, existem diversas técnicas, ok? Temos que ter um cuidado muito grande na hora de escolher essas técnicas também, porque dependendo da altura de tom que você alcançou, você pode até mesmo manchar esse cabelo. Então, muito cuidado na escolha das técnicas a serem utilizadas para esfumado de raiz. Eu, por exemplo, praticamente não faço esfumado de raiz com coloração. Eu prefiro trabalhar com mechas eriçadas, né, um eriçado mais próximo da raiz. Depois no próximo vídeo eu posso até falar sobre isso para vocês. Mas eu particularmente não uso essas técnicas de esfumado de raiz com coloração por conta dessas alterações. Porque é muito bonito o cabelo na hora, né? Na hora que faz, que modela, babyliss, tira foto. E o que acontece com este cabelo depois de uma semana? O que acontece com esse cabelo depois de um mês? O que acontece com esse cabelo quando a cliente volta 4, 5 meses depois para fazer o retoque? É nisso que eu tenho que pensar. Eu não tenho que pensar na satisfação da minha cliente só no hoje, que é o dia que ela está me pagando. Eu tenho que pensar na qualidade do trabalho que eu tenho oferecido para as minhas clientes no decorrer do tempo, que é esse decorrer do tempo que traz novas clientes. É isso que acontece. Bom, espero ter sido aqui, né, muito sincera com a minha opinião, porque é uma opinião, tá, gente? Não é regra, não estou aqui, como eu disse antes, para dizer o que é certo ou o que é errado, ou ir contra técnica aí de qualquer profissional, porque tem muitos profissionais que eu admiro muito, muito mesmo, que usam essa técnica, porém cada um, fala assim, né? Cada um no seu quadrado, cada um faz aquilo que com certeza entende que é o melhor que está fazendo. Mas fica aqui a minha opinião, que você possa, né, através disso, até mesmo se você tem o costume de fazer esse esfumado de raiz com coloração, com tonalizante, atentar para essa questão aí, principalmente da escolha da nuance, para que essa nuance seja fria e que você não venha ter problemas futuros aí com desbotamento e ter aí um fundo avermelhado, um fundo quente nessa raiz, tá, gente? Fica essa dica pra vocês aí, mais uma, né? E vamos acompanhando aí, ó. Não deixe de me seguir, gente, ok? Não deixe de me seguir. E com um detalhe, tem também o meu canal no YouTube. Inscreva-se no meu canal no YouTube, tem muito vídeo bacana lá. Vídeo onde eu faço passo a passo de mechas. Gabriela Góes. Busca lá no YouTube, se inscreve hoje mesmo, que tem muita coisa bacana pra compartilhar, porque como eu sempre digo, conhecimento não ocupa espaço. Então, vamos compartilhar. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.